Nesta videoaula, vamos tratar da medição eletrônica de distância na parte 2, que medição eletrônica de distância, parte 2. Na parte 1, nós vimos os conceitos fundamentais sobre ondas e citamos as ondas mecânicas e as ondas magnéticas e algumas de suas propriedades. Nós vimos que essas ondas são produzidas eletromagnéticas por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Predomina o campo elétrico, aqui um gráfico do campo elétrico em função do tempo, que a distância entre duas cristas consecutivas, por exemplo, é o comprimento de onda. E falamos também aqui sobre a amplitude dessa onda. Essa amplitude A varia em função da energia fornecida ao elemento vibrador. Essa energia fornecida torna maior a amplitude, mas não interfere na frequência. A frequência, nós vimos que é o número de oscilações, número de ciclos, por um intervalo de tempo em que esse número de ciclos se dá, e que a unidade de medida é o Hertz. Vimos também que a frequência é o inverso do período, o período T, e correspondendo então aqui a um ciclo e com o tempo de 1 segundo, nós temos aqui nesse caso. Falamos também da velocidade de propagação dessa energia, dessa onda eletromagnética. É uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e o índice de refração do meio. Então, no vácuo, essa velocidade de propagação da energia eletromagnética, ela é conhecida com precisão, é 299.792.458 metros por segundo. E em algumas aplicações, para facilitar, adota-se esse número aproximado de 10 elevado a 8 metros por segundo. Para os medidores eletrônicos de distância, esse índice de refração, nos distanciômetros eletrônicos, esse índice de refração, ele é uma função da temperatura T do ar seco, da temperatura do ar úmido. As duas combinadas permitem calcular a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, a tensão parcial do vapor d'água presente no meio, na atmosférica, e o Elinha aqui, que seria a tensão de saturação do vapor d'água e outros gases da atmosfera. Do espectro eletromagnético, no espectro eletromagnético que nós vimos também, aquele espectro eletromagnético, nós vimos todo o espectro, mas para os distanciômetros eletrônicos que se usa, aproveita-se duas faixas principalmente, ou três, tomando assim como ordem crescente da frequência, essa faixa de frequência 10 elevado a 10 Hz, que nós vimos que compreende as micro-ondas, uma outra faixa 10 elevado a 12 Hz, que corresponde ao infravermelho, está aqui em inglês, infrared, para tomar menos tempo. E vimos também uma faixa correspondente aqui ao visível, que é uma composição de várias cores, as cores do arco-íris, né? Nós temos aqui, por exemplo, a primeira cor, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta.
VAV, mnemonicamente falando. Esse espectro visível, que corresponde a essas luzes, a essas frequências monocromáticas, eles correspondem a uma frequência que vão de 4,3 vezes 10 a 14, aqui do vermelho, até a uma frequência de 7,5 vezes 10 a 14, aqui do violeta. Depois aqui vem o ultravioleta e etc., até chegar aos raios gama. Nessa faixa do visível também se usam, nessas frequências monocromáticas, aplicações de aparelhos à base de laser que permitem uma precisão de medida muito maior daquela conseguida com a luz branca, que é a composição de todas essas frequências do visível, tanto do infravermelho quanto das micro-ondas. O comprimento de onda para micro-ondas é dessa ordem de 10 a 0,01 centímetros. E para o infravermelho, nós já vimos como é que se faz esse cálculo de comprimento de onda em função da velocidade da luz e da frequência. Esse comprimento de onda é, então, da ordem de 0,01 do centímetro a 10 a menos 5 do centímetro. Então, são esses comprimentos de onda que são usados nos distanciômetros eletromagnéticos. Esses distanciômetros eletromagnéticos, eles medem a distância entre duas estações. Então, tem aqui uma estação, por exemplo, principal, colocada aqui num ponto A, e uma estação, e essa aqui é medida até essa onda é emitida até uma estação secundária colocada, estacionada em cima de um ponto B. Aqui pode ser uma estação secundária, no caso de micro-ondas, ou um prisma refletor, no caso dos eletroópticos. E aqui temos a distância D entre os pontos A e B. Para medir essa distância, pode-se usar dois métodos. Um método baseado na medição do tempo de propagação da onda, baseado na medição de tempo. Esse tempo, então, seria o tempo que a onda vai até a estação secundária e volta, ou até o prisma, seria o tempo de ida da onda, mais o tempo de volta sobre 2, seria esse tempo médio. Então, essa distância percorrida, essa distância a ser medida, seria calculada pela essa fórmula clássica da física, que seria a velocidade vezes o tempo. Nós sabemos que a velocidade é a razão entre a velocidade da luz e o índice de refração. Então, essa velocidade será a velocidade da luz sobre o índice de refração vezes esse tempo. Esse seria um método baseado na medição do tempo. Mas qual seria a incerteza desse método? Qual seria essa incerteza? Vamos analisar aqui a incerteza desse método da medição baseado no tempo. Olha, nós vimos que essa distância, então, seria uma função da velocidade de propagação da luz no vácuo, o índice de refração e o tempo de viagem da onda ida e volta. Sabemos que a variância dessa distância seria, então, dada pela lei de propagação dos erros, pela taxa de variação, derivada parcial de D, em relação à
a variação da velocidade da luz, d ρ de d, d ρ de c ao quadrado, vezes a incerteza, né, a variância da velocidade de propagação da luz, mais d ρ de d, d ρ de n do índice de refração ao quadrado, vezes a incerteza nesse índice de refração, mais d ρ de d, d ρ de t ao quadrado, vezes a incerteza na medição, a variância, né, na medição desse tempo. Para simplificar essa análise, vamos considerar que a velocidade de propagação da luz no vácuo e o índice de refração são isentos de erro. Então a expressão ficaria assim nessa forma, e a única variável seria o tempo. Então a incerteza ou o desvio padrão da distância seria a derivada parcial de d em relação ao t, que seria igual c sobre n, porque é constante, esse c sobre n é constante, não se altera na derivação, e aqui teríamos o desvio padrão do tempo. Esse desvio padrão do tempo é o que nós vamos, então, nos fixar. Se o tempo for medido por um relógio de quartzo, a precisão do relógio de quartzo é dessa ordem, 10 a menos 6 segundos. É igual a 1 microsegundo. Essa é a incerteza da velocidade de propagação, da medida do tempo. Então, essa incerteza na medida da distância será c sobre n vezes essa incerteza na medida do tempo, que é 10 a menos 6. Então, o desvio padrão, mais ou menos, está vendo aqui, adotar 3 vezes 10 a 8 metros por segundo para a velocidade do tempo. O índice de refração, ele é ligeiramente maior do que 1 na realidade. Vamos adotá-lo como sendo 1 e isento de erro. Vezes, então, a incerteza do tempo, que é 10 a menos 6 segundos. Isso nos dá um desvio padrão de 3 vezes 10 a 2 metros, ou seja, 300 metros. Então, reparem que é um erro muito grande para aplicações na engenharia, na geodésia, na hidrografia, na topografia. E se o T fosse fornecido por um relógio atômico? O relógio atômico, já conhecido, a incerteza do relógio atômico é 10 a menos 12 do segundo. Ora, aplicando essa incerteza para calcular o desvio padrão de D, que seria então 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, vezes 10 a menos 12 segundos, cai com segundo, nós teríamos aqui 3 vezes 10 a menos 4 metros. Ou seja, 3 unidades na quarta decimal do metro. Teríamos ali um desvio padrão de mais ou menos 3 décimos de milímetro. Ora, é uma precisão já compatível com as aplicações na geodésia e na topografia. Porém, o relógio atômico torna muito caro o instrumento de medida por esse processo. É preciso usar um outro método. Então, que outro método seria esse? Seria o método baseado na diferença de fase. Que já vimos o conceito no vídeo anterior. Nesse método, o circuito oscilador mede uma onda, ele mede uma onda, como nós já vimos. Temos aqui o campo elétrico, isso dentro do aparelho, né? Um circuito eletrônico, ele mede a defasagem
entre a onda emitida e a onda recebida, que é enviada pela estação total ou pelo refletor, a onda refletida. Então, esses pontos aqui são os pontos correspondentes a zeros do campo eletromagnético, assim contra o tempo. Então, a medida, essa medida da distância será usada em função dessa defasagem entre esses dois sinais. Mas como medir essa defasagem? Como medir a defasagem? Bom, para medir a defasagem, nós temos que ter presente algumas condições. A primeira é que o sinal emitido, esse sinal emitido e recebido, devem ser periódicos. A outra segunda é que o circuito eletrônico de medida, ele deve permitir a medição dos valores nulos do campo elétrico. E como terceira condição, o circuito eletrônico deve possuir escalas. Uma escala horizontal. Nessa escala horizontal vai se medir o tempo de propagação T, e deve permitir uma escala vertical. Nessa escala vertical é onde vai se medir o campo elétrico. Nessa escala vertical é onde vai se medir o campo elétrico. Então isso aqui tudo fica dentro do aparelho. Como quarta condição, o defasor, é preciso que haja um defasor que faça coincidir uma referência móvel com o valor zero do campo magnético. Quer dizer, teríamos aqui, como se tivéssemos aqui num instante qualquer, tivéssemos aqui uma referência móvel, e essa referência móvel pudesse ser medida, e esse potencial zero, esse campo elétrico zero da onda recebida, ele vai ser transladado até coincidir aqui com o campo zero de referência do editor. Então, o defasor deve permitir isso com o sinal recebido. Essa aqui é a referência móvel. Então, na escala horizontal, nessa escala horizontal aqui, fazer um outro desenhozinho aqui para não sobrecarregar muito de cima, nós temos aqui na escala horizontal, nós temos aqui o comprimento de onda, né? Temos os dois sinais aqui. Temos aqui o comprimento de onda dessa onda emitida, e aqui vamos ter uma fração desse comprimento de onda. Esses pontos aqui correspondem aos pontos de nulos, né? Já esse ponto de nulo aqui, ele corresponde à metade do comprimento de onda. Vamos usando um exemplo, por exemplo, para uma frequência de 10 a 12 Hz, teríamos um período que é o inverso da frequência, que seria 10 a menos 12 do segundo. O comprimento de onda, que seria C sobre F, seria aí o 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, por 10 a 12,
nos daria, como já vimos, aquele 3 vezes 10 a menos 4 metros. Nesse circuito eletrônico do defasor, é preciso ele faz uma divisão desse comprimento de onda em 100 partes. Então, essas 100 partes corresponderiam a uma centésima parte, corresponderia a 10 a menos 6 do metro, que, analogamente, corresponderia a um centésimo do período, que seria 10 a menos 14 segundos. Então, essa sensibilidade aqui, tanto para a medida do tempo, né, e até para a variação do comprimento de onda, são muito pequenos. Esse tempo aqui medido aqui na escala dos tempos, nem com relógio atômico nós conseguiríamos medir esse tempo, porque a precisão do relógio atômico é 10 a menos 12, e aqui nós vemos que é 10 a menos 5. Como é que vamos sair dessa enrascada? Bom, para sair dessa enrascada, vamos recorrer à modulação. A modulação. Que vem a ser a modulação? É um processo que soma dois sinais eletronicamente. Vamos aqui fazer um desenho esquemático para dar essa ideia. Temos aqui o campo elétrico contra o tempo. Então, essa modulação, ela vai somar eletronicamente os dois sinais e fazendo a amplitude, né, amplitude variar, né? Esse é o conceito, vamos botar aqui esquematicamente, né? Esse é o conceito da modulação. Então essa onda modulada, essa onda modulada, ela tem como portadora a onda cavalo, a onda que se propaga no meio, é aquela onda, por exemplo, o infravermelho, ou a micro-onda, ela tem esse comprimento lambda 1. E se nós observarmos aqui, há um sinal, um pseudo-sinal periódico, olha, a envoltória dessa soma é um sinal periódico também. É nisso que consiste a modulação. Tem um ramo superior e o ramo inferior. Essa envoltória aqui. Então reparem que é uma nova onda com um comprimento, a distância que a crista dessa onda modulada teria um comprimento lambda 2. Esse lambda 2 é muito maior que o lambda 1. Então, nesse processo, faz-se essa soma das duas ondas, né? E obtém-se uma onda fictícia que tem um comprimento de onda, né? Essa onda modulada não é fictícia, ela realmente está aqui fisicamente ocorrendo como a soma, né? Fica sendo real, né? Fica sendo real. E a defasagem, aquela defasagem que nós fizemos anterior, ela se dá com, por exemplo, uma parte superior dessa onda modulada. Vamos